Muita gente acha que renda fixa é só montar uma vez e deixar lá para sempre. Mas se o cenário muda e você não muda com ele, a sua carteira vira um freio e não um motor. Nessa aula você vai aprender como fazer revisões estratégicas, reorganizar prazos, atualizar taxas e substituir ativos quando necessário. E por que revisar a carteira de renda fixa? Porque o mercado é cíclico. A Selic sobe e desce, a inflação desacelera ou acelera, a curva de juros muda, como vimos na aula anterior, e as emissões mudam também. No caso, as emissões de CRI, CRA e debênture, por exemplo, bem como as emissões de CDBs, LCIs e LCAs. E, muitas das vezes, o que fazia sentido um ano atrás, agora pode estar prejudicando os seus resultados. Então, revisar o patrimônio é um ato contínuo para você proteger o que você já construiu. E, obviamente, abrir espaço para sempre continuar crescendo. E quando fazer essa revisão? Bom, o tripé do nosso método mosaico é o seguinte. A cada 6 meses, fazemos uma revisão geral, um check-up da carteira como um todo. Outra possibilidade é sempre que o cenário macroeconômico muda drasticamente. Por exemplo, enquanto estamos gravando esse curso, aconteceu aí o anúncio do Trump de tarifar as economias de vários países. O Brasil ficou com uma taxa baixa até, porém a China vai ter uma taxa muito elevada. E isso mexe com a macroeconomia global. Nós, Brasil, por exemplo, somos um país que vendemos muito para a China. E se isso afetar a China de alguma forma negativamente, por tabela afeta a gente também. Então é um momento legal para a gente fazer uma revisão de carteira por conta disso. Ou, obviamente, quando houver o vencimento de algum título público ou privado, um CDB, um CRI, um CRA, um debênture que venceu ou que pagou o cupom semestral. Como eu falei nas aulas anteriores, é muito comum o erro de deixar dinheiro parado na conta porque venceu uma aplicação e o investidor não estava atento a isso. E o que a gente vai buscar revisar na prática? Primeiro de tudo, os indexadores comparados com o cenário atual. Exemplo, Selic caiu muito e já está muito baixa, pode ser a hora ideal para você aumentar títulos pós-fixados. Por quê? É nesse momento que a gente vai encontrar os títulos ali com 120, 125, até 130 do CDI. Outro exemplo, a inflação caiu bastante, perfeito. Deve ser a hora ideal para a gente achar ali os títulos públicos IPCA+, pagando boas rentabilidades, tipo o IPCA mais 7,20 como a gente tem agora. Ou ainda, se chegamos no momento onde a expectativa é de queda da Selic para os próximos anos, é hora de avaliar pré-fixados com taxas acima de 14. Agora, por exemplo, temos taxas de 16, 16,5. Excelente momento para fazer um rebalanceamento e colocar mais pré-fixado na carteira. Então você deve sempre se fazer a pergunta-chave. A minha carteira ainda está respondendo bem ao cenário macroeconômico e político atual? Segundo ponto, sobre prazos e vencimentos. É importante você sempre entender, tem algum ativo da minha carteira que vai vencer em breve? Eu já tenho um destino, um plano para reinvestir esse valor bem definido? Já sei se vai para reinvestir em algo semelhante, se eu vou optar por colocar em outra classe de ativo. Por exemplo, é um CDB pós-fixado que vai vencer. Eu já sei se eu vou colocar em um pós-fixado novamente, ou se a taxa não está muito boa, eu vou colocar em pré-fixado dessa vez, ou IPCA+, ou vou colocar em ações. Isso já precisa estar muito bem definido na sua estratégia de investimentos, ou quando você for fazer revisão, você tem que tirar essas conclusões. Eu tenho excesso de liquidez parado na minha carteira, e posso alocar isso em algo que vai me dar mais retorno? Quando que isso é muito comum? Por exemplo, quando nem temos opções boas para prender o patrimônio por longo prazo em renda fixa, e por outro lado o mercado de ações está muito esticado, fundos imobiliários também, então você acaba colocando por muito tempo o que vai pingando na conta em liquidez diária, liquidez diária, liquidez diária, até você ter aí sim uma oportunidade, seja em renda fixa, seja em ações, seja em fundos imobiliários, seja em criptomoedas. Isso é comum de acontecer. Então é importante entender se você está com muita liquidez mais do que o normal naquela reserva estratégica, de oportunidade que a gente usa justamente para quando a oportunidade surgir, a gente conseguir e ter dinheiro para balancear nossa carteira, prendendo por prazos maiores ou em algo que vai dar mais retorno. Outra coisa que você pode revisar também, principalmente se você investir sem estratégia por um bom tempo e está fazendo esse curso agora, é se talvez você tem muito investimento travado por longo prazo e não tem liquidez suficiente. Então é uma hora de buscar também, talvez, reequilibrar a carteira, trazendo investimentos que estão a longo prazo, resgatá-los para ter a liquidez que você precisa para ter uma vida financeira saudável. O objetivo final, então, dessa revisão é manter o tripé: liquidez, proteção
e ganho real sempre funcionando, sempre balanceado. E um terceiro ponto que é muito importante, e esse a maioria dos investidores negligencia, não por falta de conhecimento, mas muitas vezes por falta de tempo, é comparar a rentabilidade líquida do que você já tem com novas ofertas de investimento. Ou seja, você precisa sempre se perguntar, o que eu tenho na minha carteira continua sendo uma rentabilidade competitiva? Ou talvez apareceram LCIs, CRIs ou até debêntures isentos com taxas melhores. Dá para melhorar o rendimento sem perder segurança? Se sim, substitua com estratégia. E eu vou trazer um exemplo prático aqui do que costuma acontecer muito. Vamos supor que você vai revisar sua carteira e vê que tem hoje um título que vence lá em agosto de 2025, né, daqui a 4 meses, com uma taxa até ok, uma taxa ali de 12% ao ano, mas hoje nós temos no mercado uma taxa de 16% ao ano, que talvez, quando chegar em agosto, ela não exista mais. O que é muito interessante, é bom você avaliar, obviamente caso a caso, mas geralmente é muito interessante. Eu resgato essa minha aplicação com 4 meses antes, né, para o vencimento, que geralmente nesse caso, como está faltando pouco tempo para vencer, você não tem deságio, ou se tiver o deságio é pequeno, e aproveita essa oportunidade desse 16% ao ano, que talvez lá em agosto não vai existir mais, e prendo esse investimento por mais 4, 5, 6, 7 anos ali a essa excelente taxa. Então, nesse momento de revisão de carteira, é muito comum a gente fazer operações como essa, porque é a questão da oportunidade. É um valor que estava aplicado por longo prazo, está quase vencendo, mas talvez no vencimento você não tenha mais aquela taxa muito boa, como tem agora, você resgata antecipadamente, talvez abra mão de uma pequena porcentagem, bem pequena mesmo, da lucratividade que você teve, porque está chegando bem perto do vencimento, mas consegue prender ou travar, né, como a gente tem utilizado esse termo aqui, travar o seu patrimônio investido numa excelente taxa por mais 4, 5, 6, 7 anos. Então isso é um exemplo muito comum que a gente faz bastante, né, e maximiza demais a sua rentabilidade, porque sempre que tem uma nova oportunidade de uma boa taxa e tem algo vencendo próximo, nos meses futuros assim, a gente aproveita, antecipa e não deixa essa oportunidade passar, que é o mais importante. E falando de estrutura de carteira, vamos mostrar uma tabela aqui do que você precisa revisar, né? Quais perguntas você precisa se fazer sobre as várias camadas da nossa carteira quando for fazer uma revisão. Ok? Vamos à tabela então. Sobre a reserva de emergência, o que é importante você observar, né, e se perguntar? A minha reserva de emergência que eu tenho lá, que está construída já há alguns meses, por exemplo, ainda cobre meu custo de vida atual? Porque seu custo de vida pode ter aumentado. Exemplo, montou a carteira faz um ano e por um motivo você foi promovido ou, enfim, tem uma empresa e passou a ganhar mais, isso também aumentou o seu padrão de vida. Se lembrou de atualizar a sua reserva de emergência, né, para o valor que ela deve ser? Tá ok? Não tá ok? Isso é importante. Sobre a camada de liquidez estática, tem alguma coisa que está vencendo ali e eu ainda não tenho um plano para reinvestir? Muito importante a gente observar esse ponto também. Na camada ali de longo prazo, o que eu tenho nessa camada de longo prazo? Estou bem protegido da inflação? Meu poder de compra para longo prazo está garantido ou não? Tem taxas melhores agora? Posso reforçar essa camada de longo prazo com as taxas boas que eu tenho nesse momento? É outra pergunta importante a ser feita. E sobre a alocação tática, tem algo aqui no meu investimento, no meu portfólio, que eu preciso ou que eu posso desmontar antes do tempo para aplicar em boas taxas que eu tenho agora, para aproveitar essas oportunidades? Ou ainda, né, tem algo que eu posso simplesmente renovar a aplicação na mesma aplicação que eu já tenho, porque ela já está me dando um retorno muito bom e tende a ser a melhor coisa a ser feita? Uma tabelinha bem básica, um checklist ali que você tem que fazer sempre que for fazer uma revisão de carteira. Ok? E aqui vem um ponto muito importante, que é como você revisar a carteira sem fazer uma bagunça, né? Sem sair mexendo em coisas que você nem deveria. Primeiro de tudo é evitar mexer por ansiedade. Não faça esse movimento de mexer por impulso, né? Avalie, tenha uma segunda opinião. Quando a gente tem... Aqui a gente está falando muito de renda fixa, né? Mas se você já tiver ações na carteira, principalmente fundos imobiliários, não tome atitude precipitada, principalmente quando as ações caem muito, os fundos imobiliários caem muito, porque você tende a fazer besteira, né, caso você haja por impulso ali ou na ansiedade de se livrar, entre aspas, daquele investimento que está performando mal. Então faça realmente só quando fizer sentido, tecnicamente falando, uma avaliação bem tranquila. Use aportes e os vencimentos para realocar, ao invés de ficar resgatando ativos que ainda estão longe de vencer, né, que já vimos que não é ideal.
Quando está perto do vencimento, aí sim. E sempre que você for fazer uma revisão de carteira, utilize uma planilha, né, ou outra ferramenta qualquer de controle para você entender realmente como estava, como vai ficar após essa revisão, né, o que vai mudar, o que vai sair, o que vai entrar, o porquê que vai entrar, o que vai sair. Isso vai te ajudar sempre a tomar uma decisão mais acertada, né, fazer essa avaliação de forma mais concreta ali no papel, ou seja, eletronicamente numa planilha. Mas visualmente você olhando quais vão ser as possíveis mudanças, já te dá muito mais clareza e talvez certeza se está fazendo o movimento correto do que só ficar pensando, acho que vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem realmente tangibilizar. E muito importante, documentar, né, a estratégia que você está utilizando. Nós fazemos sempre, cada revisão de carteira, montamos a carteira nova, né, no simulador de investimentos ali do BTG Pactual e comparamos com a que estava sendo utilizada anteriormente. Registramos isso, geramos um PDF, e guardamos para cada revisão de carteira a gente revisitar. Olha como é que estava, olha como a gente está agora e se foi uma boa decisão, se não foi, que isso é importante também, né? Entender se o movimento feito anteriormente fez sentido, foi realmente acertado, o que poderia ter sido feito de diferente. Vamos agora ao exemplo prático. Vamos supor que, por exemplo, você tem a seguinte carteira: 30 mil reais no Tesouro Selic, que vence daqui a 6 meses, 40 mil num CDB IPCA+, que vence daqui a 2 anos, e 20 mil reais numa LCI de 1 ano, isenta de imposto de renda. Imagine agora que a Selic caiu para 9%. E, por conta dessa queda, surgiram boas LCAs isentas pagando 98% do CDI, o que é uma excelente taxa. Então o que eu devo revisar nesse caso? Primeiro ponto, eu posso trocar parte da minha reserva tática para essa LCA? Faz sentido? Por exemplo, avaliar se esse título IPCA+, que eu tenho continua pagando um prêmio real acima de 5%? Acredito que sim, né? Mas é importante você entender isso. Agora, a pergunta que você deve se fazer é a seguinte: essa parcela que eu tenho aqui no Tesouro Selic, que já vai vencer e eu tenho liquidez diária, né? Eu posso resgatar a qualquer momento. Eu preciso de toda ela no Tesouro Selic com liquidez diária? Ou eu posso utilizar uma parte dela para aproveitar essa LCA de 98% do CDI que apareceu com uma excelente taxa? Então, nesse caso, vai ser a pergunta-chave a ser feita. E se a resposta for sim, eu não preciso de 30 mil com liquidez diária, minha reserva de emergência é de, exemplo, 18 mil reais, os outros 12 mil eu posso sim tirar do Selic e colocar nessa LCA de 98% do CDI para aproveitar essa boa taxa. E assim você vai fazendo ao longo do tempo, se fazendo essas perguntas chaves que a gente já viu anteriormente, para balancear a sua carteira e aproveitar as melhores oportunidades sempre. É isso. Uma boa estratégia de renda fixa não é apenas feita no momento da aplicação, né? Ela se consolida de acordo com como você acompanha essa carteira, faz ajustes e reequilibra prazos, indexadores, vencimentos, tudo que a gente já viu aqui, e sempre buscando segurança e rentabilidade otimizada. Porque é o que já falamos muito no curso até aqui. No mundo dos investimentos, o cenário muda o tempo todo, os juros mudam, a inflação acelera e desacelera, e as oportunidades vêm e vão. Então, se você não acompanhar esses movimentos e não conseguir aproveitar essas oportunidades, você fica para trás. Concluindo, revisar a sua carteira não significa começar sempre do zero. Não, muito pelo contrário. Significa garantir que o que você começou a fazer vai continuar sendo bem feito, vai continuar fazendo sentido ao longo dos meses, ao longo dos anos, mesmo quando o jogo, mesmo quando o cenário vai mudando.